PagBank, né, estamos tentando entrar lá também. Então, esse é o nosso trabalho, né, mais focado hoje no algoritmo, mas a gente tem também um trabalho focado em hardware, com a parceria da Quibra, né, do Samuel Rufino, e lá nós estamos trabalhando um hardware quântico open source. Então, que a gente vai Nossa! devolver para o Brasil nessa essa preciosidade aí. Vamos ver se a gente consegue. Tá difícil conseguir capital, né? Porque capital é sempre complicado, mas a gente está trabalhando. Sim, Will. Que máximo, cara. Muito bom, obrigado pela tua apresentação. Vou falar de mim rapidinho. E aí, Pô, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Buquerque, tenho 21 anos. Eu faço engenharia elétrica aqui na Politécnica da USP, São Paulo. E a gente começou essa movimentação lá na URGS, que eu vim de transferência para cá, para São Paulo, né? Lá a gente encontrou uma galera que curte computação quântica, gosta do tema, e a gente encontrou um desafio, né? Que era juntar um pessoal legal para falar do que a gente gostava. Não tinha muita movimentação lá na URGS, alguns professores de um departamento, de outro, e a gente começou a fazer esse trabalho. Aí os professores começaram a se unir, a galera interessada começou a chegar com a gente, e aí foi de Porto Alegre para o Brasil. Agora a gente também tem liga lá no Paraná, na Federal de lá, na Federal de Santa Catarina. A gente tem ligas parceiras lá no norte com a galera da Estadual do Amazonas, a Lati, que eles estão fazendo um trabalho muito legal em computação quântica. A gente tem também um pessoal muito forte lá no Nordeste com a gente, a LACIC, e também tem a LACICA, que também é no sudeste de Minas Gerais, da Federal do Vale do Rio Doce. E a gente vai abrir logo mais a Liga da USP, a LACQ USP, a gente já está em formação. Então, quem é daí de São Paulo, região do ABC, fiquem ligados que a gente vai tentar fazer muitos eventos com a galera, beleza? E todas as ligas institucionais se juntam na Liga Nacional. Beleza? E a gente tem várias iniciativas, várias trocas de ideias, de eventos que a gente está fazendo com a galera e tudo para vocês aproveitarem ao máximo, porque é uma área do saber muito legal, muito interessante, dá para aprender bastante coisa. E é isso, a gente estava se apresentando aqui, chegou a galera nova, Calita, Abel Felipe, sejam bem-vindos. Pessoal, como chegou mais gente, deixa eu avisar de novo, aí a gente continua com as apresentações, tá? É, Olha só, a ideia desse Meet é o seguinte: eles vão começar a transmissão. Eu acho que logo mais eu estou em contato direto com eles aqui pelo celular. Então, qualquer coisa, se me virem olhando, é porque eu estou olhando as mensagens deles. Aí, aqui é um ambiente para a gente discutir. Podem abrir o áudio qualquer hora para a gente falar o que está acontecendo, o que vocês estão achando da reunião, se tem alguma dúvida. E aí, no final também, a gente abre para uma discussão geral, abre para dúvidas, perguntas, beleza? Então, se no meio vocês quiserem pegar uma aguinha e ir acompanhando só pelo YouTube da Liga, pode também, que já já vai começar. E só estou esperando a galera dar a confirmação. Aí eu vou streamar por aqui e vocês podem ficar tranquilos. Mas agora eu queria saber, Will, vamos por ordem de quem chegou? O Guilherme, que quando ele chegou, galera, tava com o áudio estouradaço. Vamos ver se agora melhorou? Guilherme, você tá na escuta? Um, dois, três. Tô na escuta, tá funcionando agora, Muito então? bom, show. perfeito. Guilherme, diz pra gente aí, qual é teu background? Por que você está aqui conosco hoje? O que te interessa na computação quântica, por favor? Meu nome é Guilherme, eu faço engenharia da computação na URGS e sou mais um curioso. Eu acho que desde que vocês começaram, tu, o Aham, Gabriel, o Natan, o próprio Leonardo Rossato ali, sim. eu sou só um curioso, não me aprofundei muito, sou bem leigo e tô aqui só para prestigiar de novo, novamente Perfeito, Guilherme. essa Muito obrigado. semana e pretendo Guilherme, ir presencial nos outros dias. Perfeito, Guilherme, perfeito. o primeiro passo começa com a curiosidade. Daqui a pouco Isso. você não vai Exato. resistir, hein? É ótimo. É verdade. E galera, só para avisar, o do Léo, eu loguei na conta dele para ter acesso aqui ao Meet, tá? Que o Meet é dele, aí eu tô usando o dele para liberar todo mundo, beleza? Mas ele não tá aqui conosco, só lá no presencial com a galera lá de Porto Alegre, beleza? Beleza?
Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um minuto, gente. Dá uma pausa aí, deixa eu comunicar aqui com a galera. Bom, parece que eles já começaram lá, mas no YouTube não tá aparecendo nada. Aí eu tô falando para eles me mandarem o link mesmo da transmissão. Talvez estejam transmitindo por outra conta, mas isso é muito fácil de resolver, muito simples. Daqui a pouco eles me mandam. Mas enquanto isso, vamos mais uma pessoa, acho que tem tempo. A Flaviele, Flaviele, beleza? Você pode falar um pouquinho da gente sobre você, porque você está aqui conosco hoje, por gentileza? Bom, eu sou a Flavielle, eu sou de Porto Alegre. Hoje eu não Olha, consegui ir, aqui tá chovendo horrores, e aí eu me atrasei, não consegui ir nossa, pro Vale. Bom, eu estou mais curiosa mesmo aqui, né? Eu sou formada em informática biomédica e eu fiz mestrado em ciência da computação na área de predição de estruturas de proteína e simulações. Então, eu tô mais por aqui para ver as possibilidades, o que se tem hoje em dia, né? Até nossa, mais para, tipo, para o futuro aplicar numa área mais biológica, né? Que é o com que eu tenho interesse, certeza. assim. Atualmente, eu trabalho como cientista de dados em uma empresa americana. E eu sou Uhum. líder técnico lá, então, tipo, eu saí um pouco da academia. Mas eu sempre estou procurando algumas coisas, leio algumas coisas assim, e é uma área assim, que eu tenho interesse. Perfeito, Flavielle, que legal! Você já é super capacitada, gabaritada para estar conosco hoje. Muito legal, muito legal. Vou dar uma dica, viu, Fravelli? Tem algumas pessoas que eu conheço, depois quiser entrar em contato, que trabalham nessa área biomédica, que tem desenvolvido IA para a área biomédica e agora está começando a fazer um trabalho com Quantum para a área biomédica. Então, de repente, dá para Legal, fazer o link entre você, com né? O nome certeza. dela é doutora Paula. Então, a doutora Paula pode ser um link interessante aí para você, tá? Construir um pouco mais a sua carreira. É uma boa Tá bom. ideia. Tá Obrigada. vendo? Já tá lançando aqui o network ao vivo, galera. Tem que ser assim mesmo, viu? Mas muito bom, muito bom. Deixa eu ver se agora foi. Aê, galera! Aqui é a galera ao vivo. Inovação, Deixa eu botar aqui para vocês. Aí, pessoal, conhecimento antes de eu botar. Abel doutorado. Felipe. Ah, tinha levantado a mão, mas apagou. Podia falar uma Gente, coisa do doutorado dele, porque peraí. Então, é aquele esquema. Vou botar aqui para ir a gente assistindo. Quem quiser sair para ver só no YouTube pode, depois volta com a gente quando terminar para a gente bater um bate-papo, beleza? Então já vou lançar aqui, vou me mutar. Boa reunião para todos. Bora aí, qualquer coisa vocês podem abrir o áudio e perguntar, tá bom? Valeu. Só um minutinho, vou colocar aqui. eu não tinha. É o fundador da liga, o que tem ideia, vou a conversar com várias pessoas. Eu estava querendo organizar um de estudo, empolgado com isso. E aqui eu trouxe só várias fotos que a gente tem reuniões. Tudo é lá no Instituto de Informática. A gente começou assim com pessoas, 30 pessoas. Gente, E aí vocês foi estão conseguindo ouvir? a gente burguesar participando mesmo Tá também. ouvindo sim, tá só tem que deixar a imagem Organiza melhor. em tela cheia para E, ficar melhor. Ah, beleza, vou deixar. e o Gabriel estipulou os 3 pilares da nossa liga, que é extensão, pesquisa. Aqui a gente está trazer vários pesquisadores, as pessoas que são entusiastas, passar para você um pouco do ensinamento de computação quântica. Então esse é um dos nossos pilares. Os outros pilares é a extensão, que aí sim foi o que eu estava falando para você, é essa conexão com outros pesquisadores fora. O Computer é um desses, Alessandro Cabelo como ali, o Rogério Ruivo da foram um dos exemplos que a gente fez extensão, e também a gente tem conexão com outras ligas acadêmicas. Elas é de Pernambuco, e é um pouco
A gente descobriu eles pela rede social, né? Então, já foram 2 reuniões com eles, o material, envolve computação quântica, eles ajudam, tá? E a pesquisa que a gente vai esse ano dar um foco maior, porque a gente precisa fomentar mais pesquisadores, futuros pesquisadores, pessoas, professores também, que empolgados com isso. E para tornar isso próprio, coordenadores lá, coordenadores que nas pesquisas que está fazendo. Nosso grupo principal, então, com eles para eles te ajudarem com isso. Fizemos 2 reuniões. Qualquer dúvida sobre computação, esse ano, nosso foco é fazer publicar com a questão de. Então, como eu estava dizendo também, a gente está no site, app, um Steam e um YouTube. Bastante pessoas empolgadas. Só quis trazer um pouco porque o Marco, presidente, o Leandro, nossos diretores, né? O Henrique também é o diretor. Então, apoiam mais eventos. Todos da diretoria, mas super aberto, participar acadêmico, público. WhatsApp, qualquer um Galera, tá é de cortando ouvir, o áudio entrar, mesmo. E eu acho que não é porque a minha internet tá lenta. É porque realmente deve ter pode alguma perguntar coisa lá. Eu vou acionar eles aqui, beleza? No celular, se rapidão. Mas alguém valeu por avisarem, valeu por avisarem. postar Já vou consertando aqui pra vocês. Espera aí. contato com a gente, por solícito, voluntário, por futuro que a gente falar no Majorana, quânticos soft, por dentro de tudo isso. Coordenadores, por dentro de ajudam. Então, só programa. Falou um pouco, mas eu vou passar. Hoje, na segunda-feira, a gente começou um pouquinho da abertura, apresentando para você. Depois vai vir o Leonardo com sobre aplicações lógicas da quântica ao longo da história. Depois, fundamento algébrico. 7 horas. Foi online. O Gabriel vai estar. Vai conversar. Ó, estão falando da gente lá no O Léo online. falou hoje. Amanhã é online, tá? Apareçam. Estaremos tudo no Google Meet. Pouco mais horas. A gente vai ter 7 até as 8h30. Vai ser o Lucas Santa Maria. Vai falar um pouco sobre o QML. Nosso site. Na quarta-feira volta com o Evandro Rosa da Quantum Loop. Vai falar sobre desafios e solução quânticas. Depois ele vai ter um público estranho. Se tiver interesse em conversar. Muito só. Agora,
nosso Ah, coffee break, então. que aí também uma conversa para os dúvidas. Quinta-feira a gente deixou livre. Na sexta, começando meia, com o Davi, vai falar sobre testamentos da mecânica do computador. Depois vai vir o Fabrício Leal do Fundamental, falando um pouco sobre conectar e aí o mercado, o papel das organizações de inovação. Depois um painel com o Marco sobre Qiskit e oportunidades do computador quântico. Depois uma conversação, dúvidas, de dúvida. Formes. Só dando um overview geral. Andro da Conta Loop. Entrando em. A gente tem o Leonardo Rossato. Otto Maia. Marco, vice-presidente. Davi Mó. Burgues. E depois o Fabrício do fundo. Feliz. Avisos. Antes, porque formular. Bom, nosso café vai ser lá fora para nós. O que será? Pelo Léo. Disponível. Pois para fora podem durante o tá. A gente depois Ó, disso galera, eu acho que eles estão realmente tentando resolver vai aí. disponibilizar. O Léo tá Por isso que mexendo no Pet celular e eu informes conversando com ele. Aí vai dar certo. de cada um. Depois vai para você. Depois vocês. A nossa transmissão, tudo. Coisas. Tá lá no YouTube. A gente botou um vídeo lá. Um dos nossos. Depois disponibilizar para vocês. Vocês como foi o evento. O que preparou esse evento 2 meses. Novo de informática. Claro, não podia deixar de fora. Amanhã tem esse
física, quantum loop, quantum collision, apoio, né? Formulário. Então, dos então, Porque a nossa abater uma essa questão para considerar nesse nível movimento aplicado. O pessoal de Santa Maria, quanto o pessoal lá da Bahia estão conectados grupos que fazem esse tipo de algo desenvolvimento como um todo. é,
URGS. Fala, galera. Olha só, deixa eu propor uma coisa para vocês. Realmente lá tá com problema de áudio. E aí, o que que a gente pode fazer? Tô vendo aqui com a galera para irem me mandando os slides da apresentação que eles estão fazendo aí ao vivo. Aí eu tiro o áudio picotado mesmo, que a gente não tá conseguindo entender muito, e eu vou explicando os pontos para vocês, a gente vai discutindo. Pode ser? Só deixa eles me mandarem aqui que eu já boto e a gente vai acompanhando. Só um minutinho. Dá para eu ir falando também seguindo o vídeo, né, do YouTube. Gente, olha só. Isso daí é o curso do Léo. Ele tem um curso sobre introdução à computação quântica. Na verdade, antes dele entrar para a liga, ele fazia isso, de fazer curso para a galera, porque ele já é formado, já está fazendo doutorado. Então, ele decidiu, como modo de enviar essa informação para o pessoal, fazer esses cursos. E a gente descobriu ele no primeiro dia de apresentação da LACQ URGS, lá em Porto Alegre, ano passado. Aí ele curtiu demais a ideia e entrou com a gente. E aí eles E fundaram o esse Photon, grupo de que é é muito uma. Ó, o áudio hoje tá voltando aí, vamos ver conectar se volta. Peraí. a experiência com da URGS. Hoje, mas mesmo hoje, agora com o projeto, quanto mais do Git, quanto mais LM, que seria ChatGPT, quanto mais. Eu vou dar sequência à nossa partes. Ó, galera, e agora a gente tinha combinado que o Léo ia fazer duas partes na apresentação dele, né? Vai ter um talk falando sobre um breve histórico da computação quântica e foi engraçado que ele até me mandou mensagem hoje mais cedo falando, Gabriel, nossa, eu tô tendo que correr aqui pesquisando como é que faz, terminando os mínimos detalhes, porque aí ele vai ter que trocar, né? De uma fala rápida sobre a computação, né? Claro, eu Por não uma fala mais detalhada, falando das nuances sobre a temática dele, entendeu? Em específico. Mas é ao isso. longo tá? As aplicações técnicas da computação. E eles já estão com retorno do áudio para eles. Leonardo. Então, qualquer coisa, se der certo, eles vão saber que deu certo. Então, a gente está em boas mãos. Mas é isso. Agora, faltam mais. Pode passar. Tem. Pode. Point, né? Mas aí, como eu estava falando para vocês, ele agora vai falar da nossa parceria, né? Entre a Photon e a LACQ Final. Que a Photon começou dentro da LACQ como um grupo
que queria fazer realmente uma startup, né, uma empresa surgiu focada em computação quântica. várias dis- Aí, muita gente gostou da ideia e realmente é algo muito útil para quem gosta de tentar se desenvolver na área profissionalmente para ganhar um dinheiro, sair do simples hobby, sair da simples curiosidade para ir para um nível mais de pesquisa mesmo profissional. Aí a gente tem o Photon como canal para se fazer isso. Então, qualquer dúvida, se vocês quiserem colaborações, saber por exemplo, sobre algo e trabalhar conosco, e a gente coloca vocês em contato direto aí com o Léo e com a equipe do Photon, tá? temos o Mas aí, só avisando que são duas iniciativas diferentes, né? quântica Tem a Photon e nós e a LACQ. a São duas iniciativas diferentes, mas nós temos uma sua parceria muito boa. qualidade. Aí a fotinha que a Mas, gente fez cor da lá em Porto Alegre, com a galera, só mas, mentes pensantes aí, pessoal. cor ou forma esse com o objetivo de organizar. Mas já estão Aí a gente teve lá. a fundação de forma online e presencial, né? A gente fez pelo Boa. Meet também, por esse mesmo Tem Meet. alguma ou por exemplo, o computador da eBay, quânticos, ele tem a grande geladeira que serve para tentar deixar em cabe na palma da mão. Hardware quântico. Exemplo, eu já tenho falado, mas e acabou gerando falas porque Um talvez dia e meio refrigerando, aí eles conseguem chegar a 4 mas de fato Kelvin. É muito realmente é o frio, primeiro mas não tão frio para fazer a computação. quântico Aí topológico. dentro da geladeira Ou tem por uma área exemplo, você minúsculazinha lá após ter dentro ouvido sim, que a faz esse Amazon, trabalho de fazer o cooling para 0,5. Agora eu não lembro de cabeça, mas é muito gelado. Nossa, e faz um barulho. É hélio líquido que a galera usa. E a gente tem um tanquezão de 1 litro de hélio H3, HE3, né? Que é usado para experimentar aí, para refrigerar. É muito legal para você fazer o controle. H3 com H4 para fazer a diluição. Tem que o H4 para diluir no H3 ele precisa desse fluxo contínuo de movimentação. E aí por isso que ele consegue abaixar 0,5. Exatamente isso. Nossa, pensa, é muito frio. Mas eu acho legal que o negócio demora. A gente tem que deixar um dia pro outro lá para funcionar. É muito legal. E eu gosto dessa abordagem porque muitas vezes a gente acha que a física quântica, né, o estudo da computação quântica, pode ser algo no primeiro momento só focalizado em computação, né, em problemas computacionais, como quebrar algoritmos, como desenvolver novos algoritmos quânticos. Mas um dos problemas fundamentais da computação quântica é a criogenia, como fazer para você se ter temperaturas muito baixas, né? Porque você precisa de temperaturas baixíssimas para você ter o controle fino dos qubits, não ter a interferência. Tanto que a temperatura que se atinge dessas geladeiras é menor do que a média da temperatura do universo inteiro, galera. Então pensa, e o universo é grande, gigante. Tem lugares muito quentes, claro, né? Mas tem muito vácuo, lugares muito geladinhos. Mas consegue ser mais frio do que a média da temperatura universal. Pensa que loucura. Eu acho isso sensacional. É muito frio. É muito frio, resumindo. e falando em nuvem, a própria Boeing fez já um primeiro teste de voo de navegação usando um Ó, sensor quântico ó baseado o em áudio aí, galera. inercial, e isso é muito forte. Conseguiram fazer todo o horas pelo sem o S. Então é como se esse sensor
uma alta capacidade, o deslocamento para caso não acontece. Será que eu não posso pegar essas técnicas quântico e aplicar, por exemplo, em drones? Talvez resolva vários problemas a nível de drones para de GPS caindo. Se a gente falar agora em a gente mas a pergunta é onde, quando começou? E basicamente começou nesse período aqui. Isso vai sim junto com os da Cara, física essa foto quântica. é E sensacional. começou lá Só pelo as mentes Planck, mais falando pensantes. quanto, passando por debates bem, né, falando sobre paradoxo de Einstein, Bose, o Einstein falando em algum que vai falar que é dados, né? Ele contra o Bohr, mas também Heisenberg e outros, e lá e discutir vários então conceitos importantes, incluindo o paradoxo de passando a rodagem de Bernoulli, e esses dois combinando então num conceito basilar na computação quântica, que é o emaranhamento quântico, o entrelaçamento. E também é muito importante a contribuição de todo o desenvolvimento da teoria da propagação de como que se ocorre, né, o movimento da escala quântica, até que em algum momento o Feynman propõe é o seguinte: Olha será o nosso esses patrono, cálculos que Feynman. envolvem o mundo não faria mais sentido a gente ter alguma condição que a gente um padrão e um cálculo baseado também com esse conceito. Gente, não sei se vocês sabiam disso, mas o Feynman gostava de um samba. Ele, inclusive, já veio aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, participar de uma marchinha de carnaval amadora, num bairro mais carente, né, da região. Ele saía, tá no livro, eu tenho o livro aqui, ele explica direitinho. Ele saía, colocava umas roupas mais humildes, né, para se misturar na multidão, e ia lá com o seu pandeirinho fazer um sambinha pra galera. E, inclusive, quando ele já tinha ganhado o prêmio Nobel de Física, né? Ele foi chamado pelo governo brasileiro para vir para o Brasil de novo e participar como personagem de muito prestígio, né? E muita honra num desfile de carnaval que houve lá no Rio de Janeiro. Legal, né? Ele gostava do nosso país. Eu acho isso Nesses muito debates, divertido. eles sempre tentam as pessoas, não só físicas, nessa e, digamos, artigos tem mais notoriedade assim a nível internacional para fazer esses debates e solucionar problemas que são os paradoxos, Feynman era o questões cara, Daniel. fundamentais do desenvolvimento Era da o computação, cara, mano. da física, Que cara por genial, a fala sério. ciência. Bom, então Rafael continuando Micoche aqui, chegou a gente tem agora, seja um breve bem-vindo. roteiro do início da computação quântica, que ela está muito relacionada à introdução teórica da física quântica, como, por exemplo, a parte Planck, definição do quantum lá em 1900, todo o paradoxo EPR, que foi anos e décadas, culminou tanto na desigualdade de Bell, em 1904, como também do emaranhamento e entrelaçamento. E outro marco importante que eu comentei foi o Feynman, né, então que poderia existir um modelo de computação baseado no quântico, e, coincidentemente, começou a acontecer logo nesse período, então, de poucos anos, a emergência de várias descobertas de teorias que culminaram, seria então quântica, como, por exemplo, o descobrimento de ordem a nível de escala quântica em materiais tipológicos. E em questão de um ano, o Bischoff já começou a perceber que poderia ser definido uma máquina quântica, ou seja, a gente consegue prever com uma certa qualidade como que seria o funcionamento de pontas e precisões usando um básico da escala. E aqui a IBM, finalmente, em 1984, quando a IBM começa a propor todo um movimento, é o protocolo BB4, onde faz
várias empresas, vários governos e muitas pessoas a dar notoriedade ao que seria essa problemática, a segurança da criptografia. Aqui, então, a gente inaugura uma nova etapa da computação quântica, que a gente vai chamar, então, do momento do Deutsch, o David Deutsch. Provavelmente, o professor Davi vai falar melhor a parte física, como funciona esse modelo quântico universal. Mas aqui o David Deutsch, em 1985, ele cria um modelo capaz de simular qualquer sistema computacional. Tá? E ele, então, cria esse conceito quântico universal, justamente com logo poucos anos, o De Vincenzo criando todos os critérios mínimos que seria uma computação quântica. E como que eu poderia comparar da melhor forma esses quânticos que vão surgindo? Por exemplo, o controle de QI, coerência, universidade das portas lógicas, capacidade de leitura dos dados. E esse período é o momento que ocorre os algoritmos quânticos que possibilitou e chamou a atenção de muita gente. Como, por exemplo, os algoritmos de Shor, onde ele faz a solução do problema de fatoração de números inteiros. E quando a gente fala fatorar números inteiros, a gente está falando de criptografia, a gente está falando sobre talvez solucionar chaves, senhas de segurança. E isso envolve, ou seja, né, galera? bancos, envolve O grandes algoritmo empresas, de envolve Shor muitas pessoas e é a um computação clássico quântica já. começa muita atenção. E aí ele percebe, por exemplo, que o tempo de faturação dos algoritmos de Shor, ele acaba sendo um número infinitamente menor do que se fosse pelo algoritmo clássico. E não foi só o algoritmo de Shor que foi feito. Eu trouxe isso aqui só para assustar vocês, que é difícil explicar numa primeira aula, no primeiro contato, mas só para vocês terem noção que a gente já pode programar os algoritmos. E é mais ou menos assim que a gente representa. É por isso que É verdade, galera. parte da palestra. Mas nesse momento também, em 1994, é no mesmo ano que surgem os dois algoritmos, Mas a surge o eficiência algoritmo dele, de né, Groover, que aplicada esse ao também hardware que a gente é tem muito atualmente, já é outra importante. história. Ele não chega a ser exatamente um algoritmo de busca, mas ele é uma forma que a gente estrutura a noção de estados, a questão de oráculos e outras da física quântica, e basicamente ele acelera a busca em dados não estruturados. O que isso implica? Isso implica em quase tudo que a gente tem de algoritmos de busca hoje em dia, que é a base de muitas aplicações que a gente faz no nosso dia a dia de tecnologia, como, por exemplo, algoritmos de menor caminho ou de achar posição em vetor. E quando a gente fala nisso aqui, a gente está falando desenvolvimento quantum machine learning. Claro, a gente também fez outros Gustavo, algoritmos seja de bem-vindo. tempo, como quantum walk, são os algoritmos de passeio aleatório, e sendo desenvolvendo até que quando começa a ter toda essa quantidade de algoritmos, essas noções de como trabalhar, os critérios de computação quântica, a gente começa a formalizar então, algo que seria a computação machine learning quântico, conceitos de paralelismo, dados de computação quântica. E esse período fez com que muitas e muitas empresas, não só empresas grandes, techs, mas governos e startups e muitas pessoas a procurarem a fazer empresas abrir negócios, pesquisar sobre isso, e a gente chama esse período de uma corrida das big techs a fazer o e construir o seu computador quântico, né? A autonomia nessa questão. Hoje em dia, já são muitas empresas, como eu comentei, não é só a questão da techs, são muitas startups. Em 2022 já foram mais de 440 startups em 42 países. Isso é um número que cresce, lembrando, isso aqui é 2022 e só aumenta. E muitas dessas E empresas uma coisa boas, né? interessante de se Não a falar é que a maioria, computação porque quântica, são se ela muitas, tivesse lá no mas início, já tem muita empresa aqui com a gente, que a onde gente a tem gente contato, sabe pessoal, exatamente principalmente a Adobe da 20, computação quântica que vai aqui ser de São feita, Paulo. é o tipo do computador, como que eu organizo as estruturas, a forma de cálculo ou o próprio material onde eu vou fazer então essa computação. Tem algumas, a gente tem os supercondutores, que é o lá da IBM, também tem da Rigetti, do Google, mas tem os íons aprisionados, os TREP, que é da Oxford, que é a parte da Inglaterra. Tem os fotônicos com a Psy A Quantum, a Oxford é Xanadu outra no que está com a Canadá. gente, A galera. A gente gente tem os faz átomos parte da neutros, Quantum que é a Coalition, que é QERA e a junto com Pascal, eles, e elas de não são outras tão universidades conhecidas pelo mundo também. e também tem os quantum dots, que
são esses pontos, né, quânticos. A Intel é bem interessante esse modelo, e ela está tentando usar os semicondutores que ela já tem, né, a sua estrutura, para tentar organizar uma noção de inventário, o meu cube. Fazer, então, uma computação quântica que é escalável justamente com os próprios semicondutores das indústrias que ela já organiza, dos condutores clássicos. E aqui não está nessa tabela, mas a gente também pode alocar os computadores quânticos topológicos da Microsoft. E quando a gente está falando em divisão, a gente também pode falar na distribuição das empresas quânticas. A gente tem uma briga forte aqui, que é quem está investindo mais as áreas mais aplicadas, se é em hardware ou em software, mas não são só elas. A gente tem aplicação em computação quântica de alto nível, a gente tem aplicação já em consultoria, segurança, comunicações, que é todo o ramo de Ó, galera, eu comunicação quântica, compartilhei bem com forte. vocês pelo A gente tem detecção de conta do imagens, Leonardo, um clusterização, convite especial já tem até falando das empresas e empresas, né? startups focadas Sexta-feira agora, em 8h30 da manhã, algoritmos na Inova quânticos Bra, aqui em de São Paulo, a gente investimento. vai apresentar o Isso é computador bem deles. interessante. Então, quem tiver E por aí pode vir a também, gente já está com um número tão presencialmente. grande de aplicações de computação quântica, não hoje, não no futuro, mas já começando hoje, já tendo coisas funcionais hoje, que a gente já pode fazer isso aqui, ó, distribuição em nível de scatter, ó, onde eu penso quais são os tipos de algoritmos e aplicações de tecnologias a nível de quanto ela impacta a diferença do quântico, porque já tem hoje clássico, contra um eixo de valor comercial. E o ápice, o algoritmo de Shor. Sim, as grandes empresas, grandes bancos, todo mundo está numa corrida, é uma corrida bem forte sobre a criptografia pós-quântica. Como que eu defendo Isso é o empresas creme de la creme realmente de um atualmente, ataque pessoal. quântico? Isso é Que a forte. galera tá mais procurando Mas não é só isso, por exemplo, tem a é parte do sobre a machine learning, criptografia descoberta de mesmo. novos materiais, isso é importante. A formulação de medicamentos, quanto machine learning, geração de números randômicos. Essa semana saiu que foi feito pela primeira vez um algoritmo randômico de verdade, assim, feito por computação quântica. A gente pode fazer e pensar e perceber que a computação está vindo não só das big techs, você pensar isso, ela está vindo também das startups. Isso aqui é um gráfico muito legal, porque aqui são os investimentos aplicados em novas startups, ou seja, são pessoas que nem nós, pesquisadores, que começam a desenvolver alguma pesquisa na universidade, ou que formam um grupo e percebem que eu posso aplicar, por exemplo, que nem eu falei lá dos sensores quânticos. Aí a gente pega a aplicação e começa a desenvolver ela, faz um nível de maturação e entra no ramo de TRL, esteira, desenvolver um negócio. E isso aqui são essas pessoas, são as pessoas que organizam uma nova ideia, e esse é o gráfico que mostra os investidores que vão lá e bancam essas novas startups para que elas possam dar sequência a esse produto. Então, isso aqui é muito bom para a gente enquanto pesquisador. Esse aqui, então, seria o cenário atual, tá, dessa semana, inclusive, de investimentos. A gente sempre pega esses gráficos da Cureca, é bem legal esse site para fazer noção de extração de dados. E atualmente a gente já tem 44,5 bilhões investidos em dólares em computação quântica e com uma demanda muito crescente, bem reparado. A China, ela está na frente com 15 bilhões, os Estados Unidos em sequência, em segundo, com só metade em relação. E agora, de novo, cortando pela metade, a gente tem, então, sequência, o Reino Unido, Inglaterra, né? O Canadá, outros países da Europa, e na lanterninha, não necessariamente o último, mas um dos, o Brasil, com seus meros 60 milhões, não em dólares, mas sim em reais. Está basicamente localizado lá no Senai Cimatec, foram 60 milhões, para a humanidade em Brasília, que é o Instituto Queen, que está organizando essa remuneração. Eles, inclusive, estão fazendo pós-graduações em computação quântica. Porém, é nesse momento que eu entro com a noção de que onde há ausência, há oportunidade para investir. Esse gráfico é o que a gente tem que pensar. No Brasil, tem poucos, só tem basicamente a Dobeslit e a Quantoloop do Evandro, que a gente vai entrevistar na quarta-feira, de empresas atuando nesse setor, que já estão conosco no Instituto. A gente tem a oportunidade para criar novas. Tem quarta também. Isso Galera é muito de peso vai entrar. E eu quero, para finalizar
com chave de ouro, que tem dizer grana. e decretar, talvez vocês não saibam, mas esse ano foi, pela Unesco, considerado não só 100 anos da mecânica quântica, que já teve até palestra aqui, mas o ano internacional da computação quântica. Isso aqui é apenas Importantíssimo. isso. Agora, nesse momento, vou trocar de palestra. Perfeito. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, Agora vai começar a parte convencer vocês um técnica, pouquinho que a pessoal. computação quântica é algo legal, é algo aplicável. Ela não está lá 30 anos, 50 anos na frente, ela, na verdade, está aqui para nós, que estamos pesquisando e querendo desenvolver tecnologia. Só que, como naquele slide estava comentando, são 100 anos de mecânica quântica. Mecânica quântica é física quântica. É muito cálculo, é cálculo avançado. Então, como que eu enfrento essa barreira de estudar algo tão complexo quântica, sendo que talvez eu só queria ser um engenheiro químico ou um biólogo fazendo um setor quântico, mas de vez em quando eu encontro uma cheio de letrinhas complicadas. Bom, ao longo do ano passado, eu, enquanto a minha jornada de professor nas ligas acadêmicas, acabei desenvolvendo então uma metodologia chamada simbólica de blocos, onde eu me deparei numa sala. Aqui no caso eu tenho bastante físico, mas as outras situações que eu tive, tinham biólogos, tinha engenheiros, eu tinha que ensinar física quântica para basicamente todo mundo ao mesmo tempo. E como que você faz isso? E a solução veio lá da minha época, eu fazia colégio militar, lá em Santa Maria, onde eu tinha uns 13 anos, e os professores me ensinaram algumas noções de cálculo, de integral, de jogada, e outras coisas de ensino superior para uma criança. E aí eu fiquei relembrando na minha cabeça, como que a gente poderia, então, ensinar algo tão complicado, né, para alguém que Essa iniciativa aí tem é muito todo legal, pessoal. a Ele está base, né, levando realmente fundamental para a para galera entender do aquele ensino conceito. fundamental E a esses resposta é, conceitos bem complexos. basicamente, álgebra. Mas não álgebra como a gente vê no colégio, mas a álgebra não é uma imagem, a álgebra não é um objeto, que é como, por exemplo, o pessoal oriental vê a matemática. O oriental, ele não conta por 2, 3, ele olha, visualiza e relaciona que tem 5 objetos, então ele conta. Ele não faz 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse pensamento da álgebra como se fossem objetos, blocos, é o que permite a gente entender coisas, conceitos difíceis que geralmente se vê só lá no sexto semestre, que é os operadores quânticos. Então, vou fazer mais alguns adendos. E vamos ver se vai funcionar aqui. E Vai essa passar o... descrição da matemática chinesa é parecida com a romana, né? Agora Os está funcionando. algoritmos que a gente tem, Então, porque você é bem tem vários importante jeitos esses de avisos. representar, Isso né? aqui não substitui De um modo uma que disciplina de represente álgebra peso, linear, quantia. não substitui cálculo Interessante. ou uma disciplina de equações, porém, sim, a gente tem como objetivo introduzir conceitos e mostrar exemplos de aplicação. Ou seja, está tentando facilitar o caminho para entender a leitura de artigos na área de computação quântica, como também visualizar melhor os fundamentos matemáticos dos circuitos envolvidos. Isso aqui é a primeira aula de um curso meu de 90 horas, tá? Mas ele serve muito bem como apresentação para a gente entender É muito legal esse curso, pessoal, vale a pena. Então, vamos começar o seguinte, ó. Quando a gente trabalha com computação quântica, a gente fala muito sobre simulação. Então, vamos tentar simular como que seria essa palestra, essa aula. Tá? Então, vamos eleger uma região, né? Vamos delimitar uma região do que seria, na minha simulação, um espaço do que eu vou chamar de boa. Que é o período da palestra que eu vou falar os conceitos mais simples. Então, eu delimito a álgebra, né? A algebrização das coisas, quadradinho verde, a minha área de boas. Aí depois eu vou pegar e vou falar sobre muitos sites, porque o objetivo é dar um grande overview de várias coisas que a gente são quântica de cálculo. E aí eu vou falar que é muito conceito para uma aula. Eu vou dizer que isso aqui é um quadradinho azul delimitado. Depois eu vou dizer assim, eu queria ver que eu organizo, como que eu programo lá nas minhas plataformas de Qiskit, como que eu faço essa operação matematicamente. Aquelas portas lógicas que pode ver vermelhinho. Só que a computação quântica, toda vez que a gente trabalhar com isso, passar pela decoerência.
é quando eu vou fazer a medição do meu circuito, a medição do meu sistema, e simplesmente colapsa a onda e dá um resultado que é o correto. Às vezes tem ruídos. E aí depois a gente fez o a gente mediu, terminou a palestra, talvez eu fiquei muito tempo no depois, mais tempo ainda, que era muito conceito para uma aula, e o isso que eu queria ver foi bem pequenininho, tive que fazer bem corrido. Bom, o que eu quero dizer com essa noção da perspectiva coisas? Vamos pegar um caso simples. No colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vai sempre falando 2 mais 3 igual a 5, vai de repente 2 mais 3 igual a 5, e esse processo de aprendizado vai sendo repetido. Só que eu posso pensar isso aqui e perceber que, por exemplo, o 2, ele é alguma coisa que é bem semelhante a essa coisa chamada número 3. É muito semelhante a essa coisa chamada número 5. Então, a gente também pode perceber que eles são basicamente como se fosse uma classe, um objeto chamado números. E essa classe, ela é diferente dessa outra coisa aqui, que é o mais. Tá? Então, se a gente pegar e definir, por exemplo, que a classe de objetos números, que é o 2, o 3 e o 5, é quadrado, e aí eu faço, coloco ele aqui, e o mais eu vou definir ele como uma esfera. Então, agora a gente sai do que uma equaçãozinha, que era simplesmente repetição 2 mais 3 igual a 5, acaba sendo uma equação universal e generalizável de quadrados e esferas. E aqui a gente pode perceber algumas coisas, alguns nuances que são muito importantes na matemática, não só na física quântica, tá? Mas em nível de operação de cálculo de superior. Por exemplo, ó, quando eu estou calculando um objeto aqui, ó, fazendo uma operação, o meu input desse lado da igualdade, ele vai geralmente ter algo muito semelhante aqui desse lado. Pode parecer trivial, mas nem sempre é. Às vezes a gente chega num resultado, por exemplo, usando séries, e esse resultado a gente não consegue acreditar visualmente que fosse um número muito semelhante. Mas é. Então, esse tipo de noção, ela é importante. Quer ver? Vamos agora passar por essa noção. A gente pode dizer que 2 vezes 3 é igual a 6, e a gente vai sempre achar lá no ensino médio que 3 vezes 2, a ordem, ela não faz diferença. Vai ser 6 também. Então, 3 vezes 2 e 2 vezes 3 é a mesma coisa. Só que quando eu coloco nessa notação de quadradinhos, agora eu digo que é o quadradinho 1, no quadradinho 2, eu não posso mais dizer que necessariamente é o mesmo resultado. E aí eu vou dizer assim, ó, vetores não são comutativos. Eles não fazem, eles não podem se trocar da ordem sempre. Matrizes e operadores também nem sempre são comutativos, que é essa aplicação de inverter a ordem de multiplicação. E os objetos da computação quântica, que são os operadores, também não são comutativos em sua maioria das vezes. Vamos fazer um teste? Tá no que a gente faz. Então vamos pegar 2 vetores, vamos pegar o vetorzinho U, essa coluna aqui, 1, 2, e o Vzinho 3, 4. Vamos fazer a multiplicação. Lá em álgebra, a gente sabe lá desde o ensino médio que eu vou pegar o vetor coluna, e quando eu vou multiplicar a nível de matrizes, eu inverto, faço a tromposta. E aí eu chego no resultado que é 3, 4, 8. Se eu inverter a ordem, eu faço V vezes U agora, eu chego no resultado que é bem parecido, mas ele não é o mesmo. Ou seja, eu não cheguei no mesmo resultado. Vamos testar com matrizes? Mesmo caso, A e B, tenho aqui, multiplico A vezes B e eu chego em 19, 22, 43, 50. E aí agora, quando eu inverto B vezes A, eu chego num número bem diferente. Ou seja, eu chego num objeto diferente. Então, vetores, matrizes, são comutativos, ou pelo menos nem sempre. Aqui é outro conceito também básico da computação quântica, que são a noção do bracket. É uma notação que o Dee criou para trabalhar com vetores e que acabou sendo trabalhar com computação e física quântica. E, no início, isso é um monte, porque faz os mesmos cálculos que eram simplesinhos, só que começa a ficar difícil, simplesmente porque mudou a nossa notação. Mas vamos entrar aqui. Ó. O que seria é um vetor linha. Então, aquele meu Uzinho, que era 1, 2, eu vou simplesmente agora colocar como forma com esse simbologia aqui. E quando eu falo em cat, eu faço o mesmo objeto ali, só que em forma de coluna. E aqui eu já vou colocar então o φ e o psi,
porque os físicos eles adoram, né, letras gregas e isso aparece muitas e muitas vezes. Então, acostumar com isso. Vamos lá. Agora, quando eu troco, por exemplo, para o mesmo caso anterior, que era 2 vetores sendo multiplicados, exatamente o mesmo, só que eu coloquei uma nova notação, já fica um pouco mais estranho. A gente pode ver ó, que U vezes V gerou esse resultado, e quando eu inverto a ordem, V vezes U, gera um objeto diferente. Não é comutativo. E é assim que a gente representa lá na quântica. Já vê como é diferente essa notação. A gente pode fazer isso aqui para matrizes e outras coisas. Bom, a gente chegou no que seria o de boas. Falei, é de boas, então agora entrar nessa noção de rotação, representação de números imaginários no gráfico, representação de coordenadas, entre outras. Eu quero ver aqui vetor, né, gráfico 2D, e eu vou agora pensar de forma algébrica. Esse aqui é um objeto. Ele é um objeto V, que está nesse sentido, e eu quero aplicar alguma coisa nele, né, fazer uma operação que eu gire esse vetor para cima. Ou seja, esse objeto ele é o mesmo, só que mudei ele. Então, eu posso representar agora ele com a noção de Bra. Tem um cat aqui, V, né, coluna, tem um cat linha, é exatamente o mesmo. Ele é linha, ele está dando um pouquinho. E eu tenho que aplicar alguma coisa nele, eu vou chamar essa aplicação de um quadradinho. É uma aplicação, um operador, uma operação, rotação. E aí, vamos fazer essa aplicação desse operador, essa mudança do vetor que a gente gostaria. Como que eu faço essa ação do operador na matemática? Quadradinho, tá? Aqui vem bem importante. O quadradinho que aplica, né, o meu operador, ele é definido de alguma forma. Aqui é uma forma simples, né, com um caso de rotação usando cossenos e senos. Mas na computação quântica, ter 3 linhas de cálculo com séries. Então pode ser uma coisa bem esquisita essa definição. Mas a forma que a gente organiza um operador na hora de aplicar é exatamente essa. Então eu tenho meu quadradinho aqui, o que eu vou fazer? Eu quero aplicar, eu venho para cá. Está vendo aquela estrutura que a gente estava fazendo antes? Eu tenho um quadrado que está aplicando, que antes era número, que agora é um vetorzinho, e aí eu quero chegar em algo. Eu estou aplicando, né? Esse algo, lembra que eu comentei que costuma ser o que eu aplico, manter o mesmo padrão? Então, aqui também mantém o mesmo padrão. Se aqui era um vetor, aqui também vai chegar um vetor. Mas como que eu faço essa aplicação? Eu vou lá no quadrado e substituo aquilo que eu vou fazer. No caso, eu queria fazer uma rotação de 90 graus. A gente está falando de trigonometria, então a gente vai sobre 2, vai aplicar o π sobre 2 em cada um desses aqui. 2, 0 graus, né? E aí você vai aplicando um por um, menos um ali no seno de 90, 1, 0, e agora sim a gente tem o nosso operador resolvido. E aí com esse operador, agora sim a gente pode aplicar nosso input e ter o nosso resultado. E isso é um padrão que a gente vai poder repetir várias e várias vezes. Outro conceito que é muito importante em computação quântica são os números imaginários. A gente vai então trazer lá que o 0 é igual a 1, e a gente pode que o aí igual ao quadrado igual a menos 1. Boa Então, tarde, tudo bem? Boa noite já, a né? gente tem a noção Deixa eu dos falar para vocês complexos poderem ser que a gente está em tendo uma A mais oportunidade BI, agora de ou seja, divulgação, está num e eu acho que é plano legal complexo. meio que, Esse tipo plano assim, não complexo é fazer a inauguração agora, porque a onde ideia, depois eu tenho meus explico para números vocês direito reais, na quarta, e mas eu a ideia é esperar para fazer a adiciono, né, inauguração final de um maio, eixo começo de junho, imaginários, que onde a eu tenho equipe então um lá da objeto agora, que é um URGS, lá de vetorzinho, Porto vamos Alegre, vai pensar estar aqui, vindo aqui eu para posso São Paulo decompor para ele conversar com algumas pelos reais empresas. e Aí pelos bom que eles podem nomes conversar com a gente também imaginários. na hora Acredito que da todo mundo inauguração, vai ficar familiarizado muito com legal. isso, Mas é então porque está podemos acontecendo passar. agora Vamos lá agora para na coordenar URGS, né? a A física semana lá sequer pegando de e computação quântica. vamos lá. Nossa, galera, E a pensa gente começa a numa trabalhar então agora com line-up algumas top de questões mais palestra, de complicadas, gente e a gente apresentando, tem ainda o dono mesmo de vetorzinho aqui. empresa, A SEO. Tá diferença muito legal. é que Então, eu acho agora que, eu tipo estou assim, podendo vale a trabalhar com pena ele a em gente trezinhos já em acionar Y, lá, X e porque eu Z. agora eu conversei já Ok. com o centro Aí aqui a gente acadêmico pode de reparar engenharia algumas coisas. elétrica Por e também exemplo, da ó, física. tenho 2 Só para graus de acionar eles para falar liberdade assim, gente, para poder. divulga aí É o meu na teta USP saindo aqui essa D, parceria que a gente está andando tendo. assim, A e LACQ o meu φ, URGS né, no meu convida grau de a liberdade participar, no eixo entende? A galera horizontal. da USP Aqui vem uma coisa que a eu se sempre gosto de juntar comentar, conosco. porque às Algo vezes as nesse pessoas não sentido, entende? conhecem,
pra que gente já fazer essa isso publicidade pra aqui gente, porque é a de qualquer modo a notação gente sai de ganhando física. como um todo, porque Mas se além de você ser a for liga olhar lá lá no CQ Wikipedia URGS, ou lá de procurar um Porto livro de Alegre, é a matemática, liga meu φ junto está com aqui eles, e o meu tá θ a está gente, aqui. né? A Ou nacional, seja, a da troca. USP. Então todas as Pode minhas ser que aí fórmulas eu já aqui assuma acabam aqui a galera, invertendo. porque E a esse tipo semana de já coisa tá causa acontecendo muita essa semana, confusão. inclusive Então, às vezes, tu vai a pegar reunião já tá artigo que é acontecendo feito por agora deles. matemática, ele vai estar Aí numa a gente natação. já Tu vai pegar manda artigo para físicos, fazer a ele vai estar publicação em outra. Vai e estar falar nessa aqui, sobre nos cara. próximos dias, tá? Bom, Vai até sexta-feira. Se lembra que eu vocês estava quiserem fazendo participar então, assim, também, a gente deu estava para entender colocando direitinho? Valeu, galera. reais, Qualquer coisa eu colocou explico para um vocês eixo melhor imaginário. na A gente quarta. veio para uma Valeu. noção de esfera, né? Aqui com as coordenadas. E agora eu vou adicionar dois estados. Um estado que seria o 0, ali no meu eixo Z, e o meu estado 1, final, na parte inferior do eixo Z. E finalmente, então, chegou a esfera de Bloch. Essa esfera de Bloch que é como eu, digamos, didaticamente falo o que todo mundo fala, mas que entende. Basicamente, ele é o quê? É as coordenadas esféricas que falou lá, só que com o eixo Y sendo no estilo de eixo imaginário. Estava trabalhando sempre a noção de que um lado era gás e outro imaginário. Tentamos um e aqui na esfera de Bloch dessas duas. E o que seria então, vamos fazer brevemente, o que é um qubit? Qubit, eu posso pensar o seguinte, na computação clássica eu vou pensar sempre em bases binárias, né? Então eu tenho o 1 ou o 0, e na computação quântica eu posso ter o 1, posso ter o 0, mas eu posso ter tipo 001, 002, 00. Eu posso criar uma gama de possibilidades nas minhas bases, como por exemplo, eu posso ter tantos por cento 0 ou tantos por cento 1, se fosse algo decomposto em nível de vetor. E isso aqui ajuda muito. Como que a gente faz essa explicação na esfera de Bloch? Que é algo que geralmente vocês vão encontrar em vídeos do YouTube, né? E outras aulas. A gente vai utilizar, então, toda a base das álgebras lineares, onde todo esse vetorzinho que a gente estava trazendo, ele configura possibilidade 100%. 1. Por quê? Porque a gente precisa sempre trabalhar com 1 e normalizar. Isso é uma das bases da física quântica. E aqui, então, é como a gente vai colocar esse estado, né, esse sistema de dois níveis, que é 0 e 1, como a gente calcula ele usando essas bases, o C0 e C1, sendo os meus estados, então, gerando o meu vetor. Lembrando que se eu colocar o C0 ao quadrado e C1 ao quadrado, eu estou fazendo meu cálculo de probabilidade. É como eu faço a medição no meu sistema quântico. E aí sempre tem que dar. Não. Vamos fazer o seguinte. Aqui tem o número de Euler, que é outro termo que todas as vezes tem dificuldade de trabalhar, mas que ela acaba sendo muito importante por causa do... Ele nos dá o recurso de trabalhar tanto com as noções de números complexos, indo pela forma de Euler, quanto pela trigonometria. E vamos fazer o seguinte, quero calcular onde que está o estado do qubit, lá depois que eu fiz a medição no meu sistema. Onde que está apontando o meu vetor, por exemplo, na minha plataforma da IBM ou outras vai trabalhar. No caso da IBM é diferente, depois de explicar a diferença, mas geralmente nessas interfaces que a gente vai calcular a computação, a gente vê essa esferinha e aí eu quero saber onde está o meu vetor na esfera quando eu estou calculando. Então, por exemplo, aqui eu estou representando o vetor como psi. E aí eu vou chamar a parte de cima como o polo norte, ou a parte de baixo como o polo sul. Ali o meu verdezinho seria o meu eixo mais i imaginário, e o contrário seria menos i. Eu vou fazer então na prática. Aqui é como eu transito nas esféricas, né? Como se fosse essa esfera de Bloch, não é exatamente igual às coordenadas esféricas do Galera, só trabalho. uma Tem curiosidade um para passo a passo vocês. Nesse matemático termo aí para do chegar nessa estado fórmula, quântico, mas é muitas aqui vezes que a a gente gente vai então definir desconsidera onde esse está a número posição de do vetor. Euler, tá? Então vamos Porque fazer um não teste na influencia nos prática. cálculos. Vamos Então, definir você pode onde é o cortar estado muitas das zero. O vezes, que é o beleza? estado zero? Eu vou Interessante, né? pegar os ângulos. Eu vou dizer então que o meu pontinho está ali. Ó. Então o meu ângulo θ tem zero. E eu vou setar o meu sistema, né? Eu vou dizer que o meu φ também zero. E aí eu posso chegar, adicionar na fórmula ali na prática, eu vou fazer cosseno de zero, vai me dar 1. O 1 multiplicado a esse estado, 1 vezes qualquer coisa, qualquer objeto, vai ser sempre o mesmo objeto. Né? Mas, agora eu vou aplicar lá, que era o φ igual a zero,
E aí eu faço φ igual a zero, que me dá uma exponencial na zero, que vai me gerar 1 vezes seno de zero, que era o meu cosseno ali, né? Era o meu teto aplicado, que era... Então eu acabo fazendo zero vezes estado 1. Eu cheguei, todo coisa que multiplica zero também é zero. Então eu vou fazer que só sobrou meu estado zero e a gente chegou naquilo que a gente queria, que era aplicar a fórmula e perceber como que o vetor para na parte do norte. Bom, a gente poderia fazer isso com o estado 1 e fazer a aplicação da mesma forma. Se eu quero o estado 1, então eu quero que o meu θ ele esteja no π, no ângulo π, e assim eu vou aplicando e eu consigo chegar em todos os estados, inclusive em estados diferentes. Essas apresentações eu mostrei, mas lá no PM eles decompor o vetor, tá, em probabilidades 0 e 1. Então lá na IBM a gente vai não ver só um vetor, sim 2, que é essa posição decomposta pelas probabilidades. Caso vocês queiram pesquisar outros vídeos e vejam lá na interface que são 2 vetores. Bom, agora a gente chegou no que a gente quer realmente, que é isso aí, que é a parte vermelha, que é então a parte do PM, do Qiskit. Como que eu faço então essas portas lógicas que eu calculo o circuito de voltagem? Então a gente tem a tabelinha química aqui, né, que são as portas lógicas do Qiskit, mas tem outras tabelinhas, outras portas lógicas a cada outro tipo. Então, por exemplo, o Majorana vai ter outras portas lógicas, formas de operarizar. Os computadores fotônicos vão ter outras. Então, cada tipo quântico vai gerar uma interface. Pode ser que a porta seja, mas não necessariamente. Então, vamos focar aqui no Pavel, não te mais preocupa, meu PM. mano. Fica Vamos entender o tranquilo. que são portas Conversar em lógicas, né? Por público, exemplo, a fazer porta vídeo é uma Hadamard, a coisa que a porta gente vai Z, a desenvolvendo com o porta tempo. Uma Pauli, é a mesma habilidade, como coisa da todas porta as Notch no outras. clássico. Uma dica que eu gosto muito é o Notação. seguinte: A nunca Cenote também, que é uma subestime porta bem é, conhecida. a felicidade que a Relação na pessoa prática. sente de ouvir É um um pouquinho disso conceito, de ouvir algo que ela falando. já sabe, já Elas são concorda. Então, nem que crises. se for, Na verdade, 2 elas mais são 2 é 4, operadores. né? Ela vai saber que é 4 e fala assim, putz, é Quadradinho, verdade. bloquinhos Mas que eu você estava sabia que mostrando. 2 E mais a gente 3 também é pode representar em 5? alguns Nossa, que como legal. Então matriz. você meio que No caso do induz cálculo, ela a entender está fazendo usando o que ela já sabe, algoritmo conceitos quântico, fundamentais. Eu é acho que isso vale a pena. matriz. Outra E a coisa gente que eu pode ver, acho por exemplo, legal que a é o maior parte seguinte, deles tenta é dado sempre, com isso em vendas no matrizes geral, 2 por tenta 2. sempre levar a pessoa a Falando num falar sistema assim. Você era pergunta lá assim: Nossa, hoje só tá com 0 frio, e 1. né? Mas eu quero Nossa, ter eu ia vários gostar cubos. tanto que tivesse um Isso calorzinho aqui vai agora, né? aumentando drasticamente. Nossa, e barato ainda. E que Então, tal eu te eu vender essa tenho camisa é aqui 2 na N. termo, Então, se eu tenho entende? Você vai 3 ficar qubits de quentinho. entrada, Ah, é vou ter verdade, que 2 na legal, boa 3. ideia, vou Então, vai comprar. ser Então, tipo 8. assim, Então, vou já vai comprar a ter tua uma ideia, vou matriz comprar o 4 teu por casaco, 4. vou comprar a Tá? tua ideia, vou comprar a Então, tua apresentação a gente vai no aumentando. YouTube, Isso entende? aqui. Então, A porta sempre tenta se Cenote tem mostrar que ter próximo da só um pessoa. qubit. Se Falar for 2, espaçadamente, de 4 um é jeito 2 na 2. Então, 4, sucinto, 4 uma matriz. Se for 3 qubits de entrada, vai próximo ser de quem tá te 8, né? ouvindo, entende? 2 na Eu 4. E a acho que gente isso trabalha são dicas interessantes, que talvez dê séria. É certo, às vezes mas tipo 2 na pode ficar 30. super tranquilo, que isso é algo que a gente vai É melhorando um e trabalho tu já é árduo, né? parte da Com essas equipe, matrizes. Abelzão. Para entender Então, tipo assim, facilita vamos treinando feito. junto, E a fazendo porta você um dos Cenote, ela começa principais pelo menos 2 talkers qubits. E por da isso que liga, a beleza? Se matriz assim tu dela já é quiseres. Eu 4 acho por uma 4. ótima ideia. Mas estamos junto? Aqui Valeu, seria a Abel. interface mais simples possível, como a gente faz uma programação, né, usando o Qiskit. E aqui, então, eu tenho minha porta, né, o meu qubit, que é um só aplicando a porta Hadamard, o meu bloquinho operador ali. E aí eu faço uma programação, as bibliotecas do Qiskit, depois do Majorana é reportado Majorana, e assim por diante. Eu vou definir, então, um padrão, e aí geralmente são simples, porque eu estou trabalhando com portas lógicas. Então, eu vou aplicar minha porta 0 no meu que acaba gerando, então, essa simples aqui desenhada. Mas vamos entender aqui, lembra que é matemática, a gente faria esse passo a passo matematicamente. Vai ter para isso amanhã, inclusive, Machine Learning, 2 horas de uma aula de mini curso, que tem continuação, inclusive, tá? De como a gente programa, sai de Machine Learning, trabalhando com e indo para o quanto Machine Learning, que é o professor vai ensinar. Mas voltando aqui, ó, eu quero aplicar a porta Hadamard, tá, no meu qubit. Eu vou interpretar ele como eu 0, né?
vai costumar sempre dizer sim, zero. Ou zero. Lá para cima, né? Zero. Eu quero aplicar uma porta. Então a gente volta para aquele sistema que eu estava fazendo, que é o seguinte. Eu comentei, as portas lógicas, elas são como bloquinhos aplicados. Então vamos dizer que eu quero aplicar um bloquinho. Então o que eu vou ter de resultado? Algo muito semelhante ao que eu feito antes. Então isso aqui, opa, é a mesma coisa, só que ele está representado de uma forma diferente. Mas é a mesma coisa. E eu quero aplicar a porta Hadamard. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esse quadradinho para aplicar, como foi aquele exemplo do operador matemático. No caso, eu teria que fazer, né, na álgebrazinha, pegar a matriz e aplicar diretamente meu 1, 0. É assim que a gente testa, é assim que a gente entende portas lógicas. E a gente, à medida que a gente vai aplicando isso, vai entendendo como funciona essas mudanças no nosso sistema. Então, aqui na prática, eu iria fazer então, o cálculo, pego a matriz, multiplico por 1, 0, vou lá, aplicação de matrizes, passo um por vai passando até que ali mais 1, e aí vai ficar o vetorzinho. E aqui, várias vezes, a gente poderia parar, isso é uma coisa. A gente poderia achar que aqui seria um bom resultado. Okay? Num vetor simples, 1. Mas a gente lembra, a gente está trabalhando com dois estados. A gente tem que recompor ele como seria um pouco no 0 e um pouco no 1. Então eu vou já abrir esse vetor em 1, 0 mais 0, 1, que é exatamente a mesma coisa. E agora sim, o meu 1, 0, meu 0, 1 eu posso substituir pelo que é exatamente o meu objeto, que é o meu cat 0 mais meu cat. E agora eu mostrei o que seria as minhas portas emaranhadas. Isso aqui é as portas emaranhadas. Eu estou dizendo então que o meu qubit, após um Hadamard, ele ficou se ele ficou 50% 0, 1. Tá? Vamos pegar agora outra porta, vamos lá, a porta NOT. Vamos fazer o mesmo operacional. A gente tem então a porta NOT, busca a definição dela de matrizes e aplica então a porta NOT. Aqui é uma outra representação que vocês vão ver em muitos artigos, tá? Ou materiais de PDF, que é essa setinha. Muitas vezes vai ter a setinha mais um operador sendo aplicado. Você está vendo aqui, ó, o meu qubit está aqui e eu estou aplicando ele. Então, eu quero 0 e chegar no 1. Mas eu também posso tirar essa representação de bloquinho e deixar só uma seta. Estou dizendo que o meu estado 0 passou a ser estado 1. Como? Caso pela aplicação de um operador porta-NOT. E no caso, quando eu vou calcular na prática, ó, vejam, aqui eu primeiro coloco 0, passo minha noção de bloco lógico e aí chego no meu resultado. Quando eu vou calcular a nível de matrizes, eu inverto. E olha aqui a ordem aparecendo, aquilo que eu estava comentando, que a ordem importa. Na hora de calcular, a gente inverte. Ó, a matriz, ela passa a vir para a esquerda. Importante. E aí, sim, a porta NOT, o que ela vai fazer? Quando eu aplico a porta NOT, tem um estado que era 0, uma porta NOT, ela inverte. E se meu estado era 1 e eu aplico uma porta NOT, ela vai dar 0. Okay? Então, é um funcionamento que pode pensar tanto direto assim, ou calculando. Mas e agora vamos fazer essa dúvida? Quero colocar mais de uma porta lógica. Lembra aqueles algoritmos lá do Shor, do Groove? Um monte de porta lógica. Como que eu aplico elas em sequência? Aqui é o mais simples possível. É uma linha. Então, em uma linha, eu tenho duas portas lógicas aplicadas. Tá? Circuito. Então, o que eu faço? Eu tenho que aplicar elas, que nem estava fazendo nos anteriores. Eu vou lá, aplico o primeiro porta Hadamard. Está vendo aqui a ordem de novo. Ó. Meu H e meu. Quando eu vou calcular, eu inverto. Então, eu trago o primeiro à direita para ser o primeiro à esquerda multiplicando. A porta X, que era o meu segundo, passa a ser a segunda. Galera, E aí fisicamente sim, a gente falando, pode a calcular porta agora Hadamard mais é de uma usada forma. para fazer a Pode calcular sobreposição diretamente dos H estados, vezes beleza? e aí Legal, chegar no muito resultado. legal. Como também a minha porta NOT, depois de resolvido, sendo aplicada. E aí sim eu aplico o resultado total. Só que é matemática e a gente está trabalhando com
matrizes aqui. E tem toda uma noção lá de cidade que eu posso dizer que eu posso multiplicar todas as matrizes antes e depois fazer a multiplicação pelo meu 1. Chega no mesmo resultado. Só que, dependendo do problema, às vezes é melhor fazer de um jeito e às vezes é melhor fazer do outro. Lembra? Às vezes tem muito cálculo, a gente está falando de matrizes 2 na 30, e às vezes o ruído, esse grande número de cálculos e jeito, às vezes é melhor fazer por um jeito, às vezes é melhor do outro. Bom, só para resumir, então, mais ou menos aqui, a gente poderia ter multiplicado também desse jeito, que é o que a gente no artigo. Então, agora eu vou deixar com uma cara mais de álgebra e vou dizer o seguinte: antes eu estava representando a minha porta, bloquinho, depois eu passei ela como uma matriz, e agora eu estou dizendo ela como ela realmente é, um operador. Essa representação que é a mais usual. E aí eu tenho o meu operador sendo colocado num estado. Tá? Esse estado, ele é exatamente esse aqui, ó, quando tem aplicação de um estado a Hadamard. O que é o maisinho? Lá na esfera de blocos, só para a gente visualizar. Mas é esse estado roxo aqui. Que o meu vetor estava nesse sentido, e aí sim foi aplicado a porta-note nele. E aí, então, olha como muda um pouquinho a fórmula simplesmente por eu colocar meus operadores. E aí a gente pode dar o segmento no meu cálculo e pegar basicamente o resultado. Então aqui a gente pode perceber como que é o funcionamento da multiplicação que faria usando matrizes. Seria a nossa prova real quando a gente está fazendo algum algoritmo. Eu quero entender ele, eu quero ver para onde vai parar o meu vetor. Claro, se eu pudesse ter mais tempo, daria para explicar como que é esse funcionamento. Ano passado a gente fez um curso aqui com a Liga, eu me expliquei, foram 5 aulas de explicação como que é esses cálculos, Foram bem incluindo a legais parte as do aulas, algoritmo galera. de Shor. Eu acho que tem umas no YouTube da Talvez esse Liga, ano a gente possa inclusive, se fazer de novo. vocês quiserem dar uma olhada. Mas acho que isso aqui já é o suficiente para a gente entender todos aqueles básicos de álgebra que a gente precisa para encarar o PDF um pouco mais macio. A gente já não tem aplicações de 5 de álgebra a partir da física. Então, acho que seria isso, pessoal. Muito obrigado pela apresentação. Muito bom. Muito bom, pessoal. É isso aí. Vamos ver se eles falam mais alguma coisinha. Uma salva de palmas pro Léo novamente. Muito obrigado, Léo. A gente agradece, tá? Essa sei que. Legal, né, Daniel? Coisa, né? Cara, o Léo sabe dar uma aulinha sobre Perfeito. Então, quântica. O quem cara é quer bom, saber o cara é mais, o bom. Léo vai estar, né? Pois E ele já é ele falou, a gente treinado, pode galera. voltar a fazer, dependendo de gostar. Depois a gente pode botar isso no formulário de avaliação. E agora a gente vai ter um café, patrocinado Cafezinho. de UH, tá lá na sala 101, lá no fundo. Vamos lá E aí correndo, lá tem galera. café, tem água, para quem Tomou um comer um pouco mais. cafezinho lá em Porto Alegre. Encerrando por aqui também, Tem que ir, essa Will, tem transmissão que no ir. YouTube. Eu sei que deu uns probleminhas, mas acredito Ó, que tô tenha falando da gente aí, melhorado um pouco. rapaziada. E é isso, pessoal. Tamo bem, Temos a deu participação certo. e amanhã tem de novo, 7 horas, online. Online. Não, de manhã é o Lucas. Então tá, pessoal. De manhã. Só antes de tirar uma foto, então, já que tá aqui, Ó a próximo. fotinha deles. Pô, galera, o que vocês acham da gente também tirar uma fotinha aqui da gente do online? Quem O puder Lucas, abrir as ele é câmeras um aí, doutorando, eu vou deixar o vídeo rolando. ele trabalha com Vou dar um quântica print screen aqui. quântica Ó a teórica, cara do relação de Will. Galera, abre a câmera O doutorado assim. dele está Ó a sendo em ponto machine Flaviele, learning. E é Guilherme. muito legal falar que ele é aluno Cadê o anos resto da mais galera? talvez seja Cadê meu povo? trabalha com computação quântica. Pra Ó, vocês vou terem tirar noção, aí. eu lá na FCM achava que computação quântica era X. para Ó, tal o de João forma. Vitor também apareceu. Aí quando eu O chego Daniel na USP, também. caramba, Peraí. Que sai aqui, só um minutinho. mas lá já tinha há muito tempo. Aí, O galera. Jonas já trabalha isso há É muito o E2, tempo. E3 e... Então, talvez mais aluno. Foi. E ele fez todo um curso. Peraí, mais uma. Como que eu saio de machine learning, Rapidinho, por favor. passo em deep learning, Mais um. como que eu 1, transformo 2, 3 e... Pronto, galera, agora foi.
Vocês são muito prestativos. Muito obrigado aí pela paciência, que agora deu para pegar todo mundo. Valeu, gente. Acabou lá então? Acabou lá. Pessoal, o que vocês acharam? Teve o problema do áudiozinho que não estava saindo, mas no final ele voltou, né, Will? Deu certo. Pô, acontece com quem faz, né? Com quem não faz, não acontece. Tá vendo, meu amigo? Isso é verdade, Will. Isso é verdade. E vocês fizeram acontecer, tá? Muito obrigado por estarem aqui, por terem topado essa ideia. Eu vou ver com a equipe também se a gente vai fazer nesse esquema, se vão vir outros hosts também. E espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei muito da participação de vocês. Muito obrigado pela paciência, por terem topado a fotinha. Tamo junto. Isso ajuda, tá? Isso ajuda, galera. Mas é isso. Alguém quer complementar, dizer alguma coisa, comentar como é que foi o dia? Que é um bate-papo. Dúvida, dores, problemas, traumas. Não. Exato. Exato. Ó, a Calita entrando aí. Oi, Calita, beleza? Nós terminamos por aqui, Calita, a apresentação. Mas, quem quiser, a gente pode comentar algo. O que achou da apresentação? Ficou alguma dúvida? O que vocês acham? Tá top? Diz aí, Guilherme. Tu ia abrir o áudio. Fala. Não, tenho só dúvida em questão de bibliografia, de introdução. Fica Cara, meio perdido assim em questão de onde começar, tudo mais. ótima pergunta. Deixa eu pegar o livro aqui, gente. Pera aí, rapidinho, só um minuto. Tô aqui pegando. Olha só. Tem esse livro. Tá focando bem? Quantum Computing Since Democritus. É muito legal. Pega aí esse aqui, ó. É muito legal, mas é um nível mais básico, intermediário, eu diria. Dá para se aprofundar legal com ele. Tem outro que esse eu acho assim perfeito, você já sai PhD em computação quântica, que é o livro do Chuang, Quantum Computing and Quantum Information. Eu acho que é esse o nome, correto, Will? Isso mesmo. Perfeito. Gente, esse livro é topíssimo. Tem outro também. E Diga, Will. tem material do Ivan Oliveira. É verdade. É bom. Muito bom, muito bom. Aham. E aí, galera, na página do Qiskit também tem explicando como que funciona a computação quântica, como você implementa alguns algoritmos, né, as portas lógicas no sistema deles. E é bem legal porque você pode aprender como eles programar do computador e programar um computador quântico direto da sua casa, né, Will? Isso aí. Penny Lane, Xanadu, né, também tem bastante material. Strawberry Fields, tem bastante material também. Strawberry Fields foca mais na parte fotônica, é bem interessante. Gente, material para estudar tem demais. Tem que ter, fazer seleção, porque não falta. É verdade. Mas eu acho que, tipo assim, se tu quer se apaixonar, entendeu? Cada vez mais, quer criar disposição por aquilo. Gente, os livros mais introdutórios mesmo são bons, sim, porque você começa a ver que aquilo faz sentido e você começa a pegar tranco, entendeu? Então esse do Demócritos é legal. O do Chuang é mais complexo, mas é uma enciclopédia topíssima, é top demais, tem muito material. Aí a gente depois manda uma mensagem lá no grupo que eu encaminho tudo digitadinho para vocês. Se alguém me lembrar, eu mando lá. Mas é isso, Guilherme. Ó, mandou o zap. É isso. Exatamente. Entrem lá que a gente tem bastante coisa, a gente vai sempre compartilhando. Exatamente. Inclusive, tanto do Dallas aqui quanto o canal do Qiskit Brasil, hein, galera? Pode entrar lá. O Will é representante, galera. Então é o Qiskit, é o Will, Vamos lá. É isso, Will. Tamo junto. Daniel Lima, diz aí, cara, tu tinha abrido o áudio. Fala com a gente um pouquinho. Não, só para falar que a iniciativa ela é bacana, né? E a gente precisa realmente disseminar, né? Isso aí. Só para a gente ver aí pela apresentação aí do Leonardo, assim, o nosso investimento é pífio, né, em relação ao mundo, né? Total, cara. E é só um núcleo, só um nicho bem fechado, o resto é só uns grupinhos que estão
estão trabalhando, cada um fazendo o seu. Isso é E verdade. eu acho que se a gente não, realmente, todo mundo aí, né, que está interessado nisso, realmente Sim, não sim. se juntar, É uma verdade. hora as portas vão se fechar para a gente, tá? Aqui Isso é no Brasil. verdade, Daniel. Isso é verdade. Porque eu já ouvi muito a galera falando isso, né? Tipo assim, se a IBM vai lá e fecha a torneirinha, Daniel, acabou, né? O que que a gente vai fazer se eles fecham, né, Will? Toda a informação que eles têm, só fechar e acabou. E tem aquela questão, né, que o governo dos Estados Unidos fez uma ata falando das tecnologias avançadas, tecnologia quântica, e que algumas vezes pode se enquadrar como algo da segurança nacional do país, né? Então, bloqueia-se ainda mais o compartilhamento disso. E nós aqui, brasileiros e brasileiras, temos que tentar, de algum modo, fazer essa articulação da galera que nem o Daniel falou, que gosta, que é interessada, que sabe, trabalha com o assunto, para a gente fazer algo grande, né? Porque de pouquinho em pouquinho a gente faz uma grande diferença. Eu ia falar galinha enche o papo, mas ia ficar muito informal. Mas estamos juntos. Mas é isso, pessoal. Olha só. Amanhã, então, recapitulando, vamos ter a próximo dia da semana na CQ. Eu vou confirmar com eles direitinho que horas, qual o link do Meet. Eu acho que vai ser por esse link mesmo, mas eu confirmo lá. E sexta-feira, para quem é de São Paulo, 8h30, no Inovabrá, a gente vai ter uma apresentação super legal com a Qera, com a galera da Adobe Smith, com Aventuros. Então, é de grátis, tá? Podem entrar, se inscrevam lá no link, vai ser super divertido ver vocês. Aí vocês falam lá o codinome A Galinha Enche o Papo, que eu vou saber. Ah, esse cara aí tava na apresentação, meu. Muito bom. Mas é isso, pessoal. Alguém mais quer se posicionar? Boa, Guilherme. Mas então é isso, gente. Queria agradecer ao nosso anfitrião, Will. Muito obrigado. Muito Tamo obrigado junto, por estar. querido. Valeu. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Flavielle, Guilherme, João Vitor, Daniel, Cláudio, pra Calita. Faltou alguém? Falei todo mundo? Acho que eu falei todo mundo. Mas tamo junto, pessoal. Nos vemos numa próxima. Valeu, Boa galera. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.